Vou dar uma palavrinha sobre a promessa de Deus, o concerto de Deus com meu pai Abraão e Davi. Todas as escrituras estão comprometidas com esses dois homens, meus pais, Abraão e Davi. A promessa, o concerto eterno que Deus fez com Abraão e Davi, homens que honraram a Deus, foram dignos do Criador. Dignidade é a obra, é a palavra com infinito poder diante de Deus. Por isso, como está em Lucas 21, 34 a 36, Gênesis 18, Gênesis 19, se o homem não for digno de Deus, Mateus 10, do contador de parábolas Jeová, que veio à terra, Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra. A palavra de Deus. Nada do que existe, nada do que foi feito, inclusive meu pai Abraão, meu pai Davi, meu pai Noé, Adão e Eva, foi feito senão e tão somente pela palavra de Deus. Tudo que sai da boca de Deus, tudo que sai da boca de Deus. Lucas 4, Mateus 4. Tudo que sai da boca de Deus. O livro dele, ele mostra quem ele quer. Ele faz a obra dele do jeito que ele quer. Fez a obra dele. Está aqui. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Hebreus 3, Hebreus 4. Sou filho gerado a Abraão. Romanos 9. Isaac e o Jacó de Deus. Sou filho gerado a Davi, o rei que amou a Deus, honrou a Deus e Deus prometeu, jurou a meu pai Davi, que da semente, palavra da boca de Davi, semente da boca de Abraão, geraria o filho a Deus neste último dia. Sou filho de Abraão, sou filho de Davi, sou filho dos apóstolos e profetas que honraram
a Deus. Davi, filho de Abraão. Manuel Pinto, filho de Davi. Semente, entendimento, palavra de Deus. Gênesis 3:14. Romanos 16:20. Romanos 5. O Adão, alma vivificante, segundo a palavra de Deus. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não passará. Deixa de existir os céus, deixa de existir a terra, a noite e o dia, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Farei uma obra no último dia, que quem vê não acreditará. Amós 3, Abacuque 1, Atos 13, e diz aos escarnecedores, homens de Belial, sodomitas, da cobiça, da arrogância, da soberba, da altivez, do espírito das trevas, que é Satanás. Cobiçosos, filhos do diabo. Cobiçosos, filhos do diabo. Todo mentiroso, todo pregador, todo doutor, todo papa romano, gospel, pentecostal, religioso das trevas, estão a um passo de verem a glória de Satanás. Não tem caô, não tem história, não tem mentira, porque a promessa, o concerto eterno, será visto, ouvido e entendido pelos homens. Este é o concerto que Deus fez com os homens. O desejo, a vontade do coração do Senhor está cumprido. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e Apocalipse 21, 22. Autor e consumador da fé. Está toda ela aqui. Cada letra da fé. Cada palavra do Deus infinito. Deus infinito. Que tudo criou. Tudo fez para a glória do homem que crê na
palavra de Deus que veio à terra, que se materializou na criatura. E o pior de tudo, o Rei dos céus e da terra, que tudo fez, a palavra de Deus, que veio à terra, dar aos homens o testemunho da verdade. João 18, 36 e 37. Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20. Veio trazer aos homens o testemunho de que o homem que abandona toda mentira, toda hipocrisia, que é toda religião da terra, todo hipócrita é religioso. Todo hipócrita é abominação diante de Deus, como o pai deles, Faraó, Satanás. São ímpios. Por isso, Deus, quando veio à terra, disse aos homens: tomai e comei deste livro, porque ele é a minha carne, ele é o meu sangue. João 6, 49 a 60. Êxodo 12. Este livro carrega toda a glória da eternidade, escrito pelo dedo de Deus, pelos Cristos de Deus, Cristos de Deus. Todos os homens que estão nesse livro honraram a Deus, estão vivos na eternidade. E se cumpre a promessa, o concerto que Deus fez com cada um deles, mas mostrando a todos os povos da terra, absolutamente toda criatura que anda sobre a face da terra, que as portas dos céus estão abertas para que o homem entre no repouso de Deus. Gênesis 2, 1, 2 e 3. Hebreus 3 e 4. Mateus 11, 25 a 31. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para a tua alma, repouso para a
tua alma. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo de Deus é exaltação do coração do homem. Coração é a mente. Como está em Jeremias 17, Hebreus 4, eu criei o homem e o abençoei. Gênesis 1, 27 e 28. O homem e a mulher coroei de honra e glória. Deus não é judeu. Deus não é pentecostal. Deus não é romano. Deus está acima dos céus e da terra, e debaixo da terra, que o homem, conhecendo cada letra desse livro como eu conheço, entendo, porque ele me fez entender, compreender o mundo dos espíritos, o mundo invisível, que o homem que anda no caminho da morte, das trevas, não pode ver, nem entender e nem compreender, porque Deus é espírito. João 4:23, Hebreus 12, Zacarias 12:1. Eu formo dentro do homem o meu espírito. Isaías 34:16. Leia no meu livro, entenda. Nenhuma dessas palavras, está aqui, que eu prego, falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque o meu mesmo Espírito as ajuntará. Colocarei eles, as minhas palavras em ordem. Aí já estou indo para o Salmo 50. Diante da face de vocês, para que vocês não pensem que eu, Jeová, Criador dos céus e da terra, sou igual a você, Papa Romano, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares e todo mentiroso, todo canalha, todo patife, todo hipócrita, todo cavalo, todo leão, todo urso, todo bode, todo lobo, todo cão do inferno que levantou a sua língua aos céus contra mim, achando, imaginando que eu não fedo e nem cheiro, porque eu não tenho nem cheiro e nem odor, verão, entenderão que cada filho de Lúcifer, do livro do meu pai Jó, profeta que desceu às profundezas do inferno, viu toda a glória da obra-prima de Deus, Satanás.
Satanás como este príncipe das trevas reina sobre os exércitos dos céus. Diabo é espírito. Se é um espírito, foi criado por Deus. Tudo eu fiz, tudo eu criei. O homem, desde Gênesis 6, caminha nas imaginações dele, nas religiões, nas doutrinas, contendendo com Deus. Contenda, guerra, mentira, falsidade e hipocrisia. As trevas foram criadas em Gênesis 1. A serpente roscadiça astuta do ventre, boca, sopro do teu ventre, fartará a tua alma. Poder da vida e o poder da morte está na sua língua, está na tua boca. Por isso, Deus destruiu todo o povo dele pela boca dos meus pais, os profetas. Todos destruídos, dizimados, mortos e abatidos pela língua, pela espada da boca maligna dos filhos de Satanás. Os cavaleiros do Apocalipse 6, relata a ira de Deus, a ira do Cordeiro de Deus, da palavra de Deus contra o povo dele. Porque ele disse que viriam os anticristos, os falsos profetas, que meu pai Paulo tanto combateu em Efésios. Efésios é o mundo espiritual onde habita as potestades de Lúcifer. Tais falsos apóstolos, tais verdadeiros anticristos. O que é o anticristo? É o homem que profere mentira. Quem é Cristo? É o homem que profere verdade do Deus da verdade. O anticristo, os filhos do diabo, têm o pai deles em pé à direita deles. Salmo 109. Os filhos de Satanás foram entregues ao pai deles, o devorador de almas, o devorador de membros espirituais, que come as carnes deles, os espíritos deles aos pedacinhos, como se fosse no banquete do poço do abismo das trevas, de Jó 18, de Jó 24, de Jó 40, de Jó 41, porque eles, e Jó 42,
porque eles fizeram um concerto, um acerto, um pacto e uma aliança com Satanás. Pai, Rei, Senhor e dono da mentira. João 8:44. Como Deus que veio à terra, relata no livro de João como que o império de Lúcifer tomaria conta de toda a terra após a partida dele. Como está em João 11, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. As ataduras da morte não teria tomado conta de toda a terra. As ataduras da impiedade. Por isso, ele ressuscitou Lázaro. Manda tirar as ataduras e o deixe-o ir. Em João 11, 47, 48 a 52, o Senhor Deus, que botou os pés na terra, profetizado pelo profeta daquele tempo, dos sacerdotes terrenos, profetizaram que ele fazia muitos milagres, muitas obras do Pai Celestial, sendo ele mesmo o próprio Deus, e que este homem faz muitos milagres, e vem o povo de Roma, os romanos, de 1 a 6, e tomem o reino e a nação. Qual a nação? O povo de Deus. O diabo, o espírito das trevas, tomou a nação pentecostal pelo reino de Roma. Todos vocês, todos os pregadores que estão sobre a face da terra, que se dizem cristãos, estão sob as potestades de Lúcifer, do diabo. Quem não está morto, matado por Deus, está podre, sujo, imundo, cheio de chagas podres e malignas, porque nunca viram a glória do Deus da glória. Mataram a verdade, como está em 1 Coríntios 1 e 2 e 3, todos mortos pelo espírito da impiedade, o espírito da iniquidade romana. Ezequiel 28, Isaías 14, 2 Tessalonicenses 1 e 2. Amaram
adoraram mais a mentira do que a verdade. Romanos 1. Amaram e adoraram mais a criatura que Deus criou, do que ao Criador dos céus e da terra. Amaram mais a Lúcifer, que é pai, dono e rei de cada doutrinador, de cada religioso, de cada hipócrita, filho do diabo, escritor de livro, sacerdotes de Lúcifer, porque do meu Pai Celestial não tem nada. Do meu pai Davi, conforme Deus prometeu em 1 Crônicas 16 e 17, da glória dos meus pais que caminharam com o poderoso e infinito Jeová, de Gênesis 6 até hoje. Por que Gênesis 6? Porque o meu pai Noé foi visto diante de Deus Jeová, o Todo-Poderoso, como homem reto, justo, e que havia graça sobre a sinceridade e a verdade do meu pai Noé. Deus não tem religião. A religião de Deus é essa: honra ao homem, honre aos órfãos, honrem as viúvas. Órfão é cada homem na terra que não tem pai. Viúva é cada doutrina, é cada mulher, que todo homem na terra tem uma doutrina. Ele tem uma mulher que habita na alma, no coração dele, que é a imaginação dele sobre Deus. Por isso, Deus nunca rejeitou a esposa dele, a senhora eleita, a doutrina de Deus. Segunda João, a mamãe doutrina, fiel, senhora eleita, fiel a Deus. Por isso, cada demônio que prega as mentiras contra Deus estão nos prostíbulos de Satanás. Cada pregador, cada religioso, cada doutrinador de Satanás que abandonaram a lei da verdade dada pelo meu pai Moisés, cada maligno filho do diabo que foi questionar a Deus, contender com Deus, está em Gênesis 6, está em Jó 40, contender com Deus, ensinar mentiras, é coisa do homem. Por isso, em Jó 40, Deus diz: por acaso ensinar mentiras não é contender com Deus? Ensinar
mentiras. Ensinar mentiras. Ensinar mentiras. Todo homem mentiroso que não conhece a doutrina de Deus é filho do diabo, pregador. As ovelhas não têm culpa. As ovelhas não têm pecado da morte eterna diante de Deus. Vai mostrar a cada homem na terra que a glória do evangelho é infinita. Passa o céu, passa a terra. A minha palavra não passará. Estamos em plena entrada do tempo determinado pelas profecias de Daniel, de Ezequiel, dos 7 anos da eternidade. E o evangelho que eu prego, é eterno, é do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, de Gênesis 14, Hebreus 1 a 13, o novo e eterno concerto de Deus com os homens. Apocalipse 21, 3. A cidade ataviada, casada com Jeová. Eu sou a cidade ataviada. A nova Jerusalém eterna. Completando a obra de Deus pelo evangelho do Criador dos céus e da terra. Se tu morrer por mim, por amor do meu evangelho, por amor do meu nome, tu viverás por mim. Eu vivo pelo evangelho do Criador dos céus e da terra, que me tirou do sepulcro da morte, da impiedade, das ataduras da morte eterna. Como está em Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20, eu vivo eternamente, porque dos frutos da minha boca saem as primícias do evangelho eterno que ele deu a todos os povos da terra. Esta é a obra de Deus do último dia. Eu sou a obra. Fui edificado, fui lavado, fui remido, entender, compreender o que é o perdão do pecado contra Deus, que é único, exclusivamente desconhecimento de Deus. Por isso que os demônios não conhecem a Deus. Eles, todo doutrinador,
todo doutrinador na terra, todo doutor, todo legislador, todo juiz que prega as suas leis, as suas regras, as suas doutrinas de demônios, cumprem o que está escrito. Cumprem o que está no livro de Eclesiastes 12, de 1 a 12, a vaidade do homem ímpio, iníquo, prostituto, sodomita, mentiroso, canalha e patife, que de Deus não sabe nada, porque eles são homens de Belial. Eles pertencem às nações de demônios, de Deuteronômio 7, de Gênesis 1, Gênesis 1 não, de Gênesis 3, de 14 a 18, são filhos de Adão, amaldiçoados pelas suas próprias bocas. Toda mentira, todo juízo, toda sacanagem, putaria dos filhos do diabo, que se acham sábios diante de Deus, está nas Escrituras. Nenhuma palavra que os homens falam sobre Deus, que pregam sobre Deus, sobre filosofias, imaginações, doutrinas e ensinamentos de demônios, não está aqui nenhuma palavra que sai da boca dos filhos do diabo. Eu vejo e entendo o mundo dos espíritos, porque eu nasci de novo. Era um morto que caminhava sobre a face da terra, até o dia que ele me chamou e me disse: siga-me. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9. Siga-me. Falou uma só vez. Segui. E uma das primeiras coisas que meu Criador colocou no meu coração é o versículo. No meu entendimento, no meu conhecimento de todo este livro mais poderoso de todas as Escrituras. Mateus 13, 35. Publicarei parábolas, enigmas dos mistérios da eternidade, jamais visto, jamais ouvido pelos homens. Colocou no meu coração uma só vez. Já tinha colocado pela boca do meu pai Joaquim Pinto há pelo menos uns 55 anos atrás. Mistérios e segredos das areias dos mares. João 21, 3. Deuteronômio 33. Dos segredos, dos tesouros
escondidos na areia da praia. Como menininho, fui cavá-los, fui buscá-los, fui procurar entender quem é esse infinito e poderoso Criador dos céus e da terra. Só tem uma pessoa na terra que sabe disso, que eu falava isso com ele sem conhecer um só versículo das Escrituras. O nome dele é Aloísio, amigo de mais de 20 e poucos anos, cabeça dura, mas que o Senhor vai colocá-lo no caminho da eternidade. Já colocou. E ele verá isso como todos viram. As Escrituras estão cumpridas. O Cristo de Deus é a palavra de Deus. Como está em Isaías 55, como está em Jeremias 23, 33, Salmo 89, Salmo 132, tudo que Deus fez foi para que o homem fosse abençoado em honra e glória em toda a terra, o homem e a mulher. Nas Escrituras só tem um mandamento sobre a carne carnal do homem. Deus fez macho e fêmea. Não tem juízo sobre eles, gays, lésbicas, seja lá o que for, se procurarem entender, compreender e saber quem é o seu Criador. Ponto. Acabou. Não tem isso, não tem aquilo, não tem eu acho, não tem eu penso, não tem eu imagino. Deus fez macho e fêmea. Nenhum deles que estão hoje sobre a face da terra, se procurarem entender quem é seu Deus, quem é o seu Criador, que não há mudança na palavra de Deus, estão no reino eterno, se abandonarem a abominação. Porque o homem que deita com homem, para Deus é abominação. E a mulher também. Como está em Romanos 1, Deus transformou os homens que atacam vocês, que julgam vocês, como verdadeiras prostitutas sodomitas de Sodoma e Gomorra. Eles que colocam leis, regras sobre os gays e as lésbicas no mundo terreno, já foram julgados com o dano da segunda morte eterna. Apocalipse 2, 27, 21, 8 e 20. Já receberam o dano da segunda morte. Por quê? Porque eles julgam os inocentes atirando pedras, como Deus do universo veio à terra e disse ao homem: se tu não tiver
pecado, que atire a primeira pedra. Esses demônios pentecostais, malafaianos mesmo, porque o Deus dele é Dagon. O Deus de Malafaia é Dagon. O Deus dos pentecostais malignos que atacam os gays e as lésbicas são aqueles fariseus do inferno que tomaram pedras nas mãos para atirarem na Madalena, que tinha 7 espíritos de demônios, e os espíritos que estavam na Madalena, que foi curada, voltou-se contra eles das nações de Lúcifer, de Deuteronômio 7, de Jeremias 51, 24 e 25. Eles tomam pedras, tomam palavras no monte de Satanás, o monte tenebroso das trevas que reina sobre todos os povos da terra, atirando pedras negras do poço do abismo de Satanás, condenando os inocentes. Por isso, toda abominação tomou conta da terra por causa dos profetas de Lúcifer. De Jó 26, Jó 40, Jó 41, porque eles amaram as trevas. Estamos às portas da eternidade, onde o Evangelho único, perfeito, do Deus perfeito, que tem filhos perfeitos, prestem atenção. Essa palavra que eu estou dando, ela está escrita, está cumprida, não volta atrás. Deus não volta atrás nas palavras dele e na criação que ele criou. Não há mudança. O juízo é para que os homens se arrependam, conheçam o teu Criador e abandonem as abominações das imaginações dos homens. Por isso, toda essa obra de Satanás, das religiões satânicas, fizeram dos países da terra, do Brasil, um país laico. Laico, é laico o nome do país, porque é o país da putaria, da sacanagem sodomita, que reinou até ontem. Espero que o homem que está assumindo esta nação, que demonstra no espírito dele ser um sujeito homem, reto, justo e verdadeiro e sincero. É isso que ele demonstra pelas palavras que saem da boca dele.
Um homem que aparentemente é reto, não tem boquinha doce. E Deus ama de verdade homens que andam em sinceridade e retidão de coração diante dele. Espero que o Senhor o abençoe abundantemente em toda a verdade, em toda a justiça e em todo juízo. Não existe guerra dos religiosos pentecostais contra os homens. A guerra é contra as potestades das trevas, que Deus aniquilará agora a obra-prima dele para mostrar aos homens a retidão do Deus reto, que fez o homem reto diante da face dele, da justiça reta do Deus reto. João 7, João 12, 2 Crônicas 19, dos homens que andaram em justiça e em juízo retamente, diante da face de Deus de pé, sem julgarem os homens pela língua deles, mas intercedendo, como meu pai Abraão fez, intercedendo pelo reino morto de Sodoma e Gomorra, porque eram homens extremamente pecadores diante de Deus. E hoje, como está no Novo Testamento, como fala o meu pai Judas, esses malignos filhos do diabo, que se dizem cristãos, que atacam os povos da terra, se dizendo cristãos, mas são filhos do diabo, são sodomitas, que adoram a si mesmos, como está em Romanos 1, 2 e 3, sodomitas romanos, que tomam as ceias com demônios e se dizem filhos de Deus. Deus é reto, Deus é perfeito em toda a justiça, em toda a lei dele. Está aqui, ó, de toda a verdade, sem nenhuma mentira. Por isso, os lésbicos, as lésbicas, como estão nas Escrituras, precisam conhecer o seu Criador. Aí cada um decide por si mesmo se vai amar e adorar o teu Criador, como está em Gênesis 1, 27, 28, que ele fez macho e fêmea. E se adorá-lo, se entregar o coração a ele, ele vai mostrar a você a glória e a honra do Deus da glória. Mostrou a mim essa merda? Mostra a qualquer um. Só isso que ele pede, homem, que seja reto, digno dele, reto e digno dele, estejam de pé diante da face da verdade. Deus não tem filho imperfeito. Por isso o reino eterno
está às portas e o homem